You make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like. Bom dia, pessoal. Meu nome é Isabela, sou aluna aqui do IFBA Campus de Jabaquara, técnico em agroecologia. Eu estou aqui com o professor Fabiano. Ele vai falar um pouco sobre a química no dia a dia, na cozinha, né? Isso. E eu quero começar perguntando qual a formação do senhor, qual a disciplina que o senhor dá aqui. Perfeito, perfeito. Estou aqui muito honrado, né, de fazer parte desse projeto, né, com vocês. Aqui no campus Jabaquara eu trabalho com desenho e topografia e também leciono química, né? Provavelmente, nos próximos anos, né, naturalmente segundo ano, terceiro ano, eu devo trabalhar com irrigação e drenagem, que tem a ver com a minha formação, química orgânica, qualquer variações da área de química, né? Então, de modo geral, eu falo aqui um pouquinho, né, sobre a minha formação. Eu já tenho mais de 30 anos, né, em sala de aula, né? Se não parece, né, continuo e tal, mas enfim. Eu sou técnico em agropecuária. Então, por isso me identifico muito com vocês, né, que vão ser futuros técnicos em agroecologia, né, que eu também fiz um curso técnico integrado em uma escola estadual à época, a antiga Escola Agrotécnica Estadual Democrática Chico Mendes, que hoje não existe mais com esse nome, é um CETEP, que funciona no meio do Rio de Contas, né, na minha cidade de Piauí, que ela fica situada um pouquinho depois de Jequié. Aí eu fiz o vestibular, e fui o primeiro aluno da minha escola à época a ser aprovado na UFBA, né? Eu fiz engenharia agronômica na UFBA, em Cruz das Almas, que hoje é o UFRB, né? Que é a Universidade Federal do Recôncavo. Depois eu fiz pós-graduação, né, em Química na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, me especializei. Aí depois eu fiz licenciatura em Química, né, na FAC, Candeias. Depois de alguns anos, consegui fazer o mestrado em Educação na Federal do Rio. Nesse meio termo, eu tive a oportunidade de dar aula para alunos do Fundamental 2, que é aula de Educação Física. Educação Física, de quinta a nono ano, né? Lá foi muito interessante essa brincadeira de nono ano, oitavo ano, enfim. Trabalhei com ensino médio comum, né? O convencional, escolas particulares, de Piauí, Jequié, enfim, ensino médio técnico. Eu trabalhei também com o famoso EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, uma experiência muito gratificante trabalhar com esse público. Trabalhei aula também na graduação, na Pitágoras, Jequié, na FQC, no curso de Biomedicina, curso de Farmácia Bioquímica, curso de Engenharia Civil. Trabalhei também em pós-graduação, agora vou dar uma disciplina, né, metodologias ativas na pós-graduação no campus do Mado. E após a aprovação do concurso público, né, em 2016, fui chamado para o IF em 2018. Durante 7 anos eu estive no campus do Mado e esse ano fui convidado, né, para trabalhar aqui no campus de Jabaquara e tive o privilégio. Bom, professor, então, né, a pergunta. O que acontece quimicamente quando cozinhamos o arroz ou a massa? Olha só, primeiramente, né, bom dia a todos, a todas, né? É um prazer estar participando, né, desse evento junto com vocês. É bem importante esse tipo de evento para que a gente possa popularizar muitos conceitos da química. De modo geral, o ato de cozinhar, seja o arroz, seja uma massa, seja qualquer alimento, ele vai acionar, o calor vai ativar uma série de reações químicas que vai promover transformações importantes nesses materiais que podem ser percebíveis, né, por quem vai ingerir esses alimentos, como uma mudança no sabor, a própria textura e outras variações. Tá certo. Por que o pão cresce? Qual a relação entre fermento e reações químicas? Estou me assistindo na prova do IFBA, viu? É o caminho informal. Então, de modo geral, uma linguagem bem simples, o pão ele não cresce, ele incha, porque durante o processo de fermentação existe a formação de dióxido de carbono
esse dióxido de carbono penetra na massa e provoca a expansão das fibras que contém ali a massa do pão. Então dá essa sensação de inchaço, mas é devido ao gás carbônico, tá? Dióxido de carbono. Óleo ônibus da fermentação. Tá? Perfeito. Outra pergunta. O que ocorre na reação da caramelização do açúcar? Rapaz, bioquímica não é muito minha praia não, mas vamos lá. Todo mundo quando criança já brincou um pouquinho em casa, né? Já fiz travessura, a mamãe vai tá fora de casa, fala, vamos fazer caramelo. Aí põe um pouquinho do açúcar, né, na panela e sem adicionar água, percebe que houve uma mudança. Claro, tanto no aspecto textural, quanto na cor, quanto até mesmo no sabor, vamos dizer assim. Então a caramelização é uma reação química que acontece a nível bioquímico, onde o calor provoca um rearranjamento das estruturas da sacarose, que é o composto químico, né, que forma o açúcar, e dá aquele outro aspecto que a gente conhece, né, o caramelo em si, que é um pouco mais pegajoso, um pouco mais... não chega a ser líquido, né? Pelo contrário, ele fica muito... sai do sólido, que é o açúcar, e passa aquele aspecto meio de líquido dentro, né? Vamos botar assim do caramelo, né? Que ao mesmo tempo consegue também mudar de forma, né? A depender da quantidade de açúcar, do tempo de aquecimento. O que eu acho mais interessante é isso. A cozinha é um grande laboratório. Mesmo se você não entende o que é caramelização, o que é uma ligação, por exemplo, a destruição de uma ponte de hidrogênio, se você não entende de repente o que é uma ponte de enxofre, você vai perceber no visual que houve uma mudança. O açúcar branquinho, aquele pó, né, ou cristal, que você colocando na água e ingerindo, por exemplo, ou no café, dá aquela sensação de dulçor. O aquecimento, o próprio cheiro já provoca uma mudança bem grande do que você entendia como açúcar. A consistência é muito mais grudento, né? E o sabor também. Então é uma reação química muito poderosa. Próxima pergunta. Por que o leite palha? Isso é uma reação física ou química? O leite é um docinho de leite, né? Amo docinho de leite, mas enfim. O leite talhar é um termo popular, né? Vem do coalhar, de fazer coalhada, mas que vem de um termo técnico, que é a coagulação, né? É a fermentação lática. Quando você coloca umas gotinhas de suco de limão para talhar, que é coagular o leite, você está mudando a acidez daquele ambiente, que ela é medida pelo valor de pH. E ao colocar, você provoca um desarranjo na estrutura proteica e provoca essa sensação de a mudança química, né? Então é a fermentação lática que vai acontecer ali. Então é uma desnaturação proteica. Eu repito, minha praia é mais físico-química, analítica. Essas questões vão na área da bioquímica, que foge muito daquilo que eu domino, mas é uma química básica que você percebe. O leite, sim, coalhar é uma coisa. Quando pingou 2, 3 gotinhas ali de qualquer ácido, pode ser vinagre, suco de limão, suco de laranja, mudou o pH, provoca uma reação bioquímica, que é desnaturar a proteína. Se você for ingerir, já não está com gosto nada legal. Próxima pergunta. O sal e o óleo estão comuns na cozinha e papéis diferentes nas reações químicas? Sim. O sal ele é obtido normalmente nas salinas, né? Vamos dizer assim. É o que a gente chama de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Ele não é tão puro, aquele pacotinho, né, que a gente compra no mercado. É um conjunto de vários sais, vamos dizer assim, onde predomina o cloreto de sódio. Tá? Ele é um composto inorgânico, historicamente usado para dar sabor, né, aos alimentos. Historicamente, é tão importante que, por exemplo, o termo salário surgiu, né, no decorrer da história, o salário, porque em certos momentos, certas culturas pagavam, né, a seus soldados, enfim, as pessoas em sal. Daí veio o nome salário, né? É um composto inorgânico, importantíssimo, conhecido há muitos anos da história da humanidade. O óleo, vou chamar de óleo de soja, né? Óleo, né? Mas o óleo de soja já é um composto orgânico, né? Ele até tem a função também condimentar, mas já faz parte de outro grupo de substâncias.
Normalmente ele é obtido através de um tratamento de algum tipo de vegetal. O óleo de soja, por exemplo, o óleo de milho, né? Já faz parte, embora estejam na cozinha, são substâncias que pertencem a grupos completamente distintos da química. O sal é um composto inorgânico, enfim. O óleo, ele faz parte dos lipídios, né? Que dentro da bioquímica tem os carboidratos, os lipídios e as proteínas e, enfim, vitaminas. Então o óleo faz parte dos lipídios. O que muda quando levamos a química do dia a dia para um ambiente controlado, como um laboratório? Na realidade, o que eu penso em relação a esse tipo de situação? Eu acho que todo cozinheiro, toda cozinheira é um químico em potencial. Assim como todo cabeleireiro, por exemplo, é um químico em potencial. Quando você faz, por exemplo, permanente no cabelo, você está mudando o pH do cabelo, destruindo momentaneamente pontos de hidrogênio, pontos de enxofre e modelando o cabelo como você quer. Da mesma forma que você faz um relaxamento, um alisamento, é a mesma coisa. O cabeleireiro ele tem que ter muita base química. A dona de casa, o dono de casa, ele tem que entender muito bem que, por exemplo, ele tem que manipular de forma inteligente, vamos dizer assim, os ingredientes que ele tem na cozinha dele. Então, mas é uma coisa mais ou menos não tão técnica, vamos dizer assim. No laboratório, todo o ambiente é controlado. Então, por exemplo, o sal de cozinha que vocês têm aí no dia a dia, ele além do cloreto de sódio e vários outros parentes do cloreto de sódio, outros sais, normalmente tem um pouquinho de iodo. Aí o Ministério da Saúde entra, né, para que você possa ingerir um pouquinho de iodo junto com o sal, para manter a sua saúde em dia. E quem determina isso é o laboratório. Quantos por cento de cloreto de sódio vai estar ali naquela mistura? Qual é o percentual de iodo? Então o laboratório é um ambiente super controlado, onde você consegue determinar as concentrações, a pureza, você consegue, por exemplo, definir quando começa uma reação química, quando termina a reação química, o tempo da reação química, você consegue interferir, por exemplo, se essa reação química vai ocorrer mais rapidamente, mais lentamente. Então você testa tudo aquilo que a sociedade precisa para fazer depois alguns ajustes e mandar para a indústria. A farmacêutica, por exemplo, você faz um teste, por exemplo, com antibiótico primeiro no laboratório, né? Com o uso as unidades formadoras de colônia, né? Ali na placa de Petri, faz o teste se funciona em tal concentração, enfim, depois você faz as adequações para poder isso se transformar, né? Com base na indústria farmacêutica, em um remédio que vai chegar até a farmácia. Então, a diferença básica é essa. Em casa, na cozinha, ou no salão de cabeleireiro, no dia a dia, é muito naquela coisa do produto já final, já estudado, e eu vou usar para um fim muito específico. O laboratório é a pesquisa, é a ciência, é o químico preparando aquele material para que a sociedade possa utilizar para um determinado fim. Sim. Agora, eu fazendo uma mudança da cozinha para o laboratório, né? Fica mais confortável. Sim. Qual a importância da segurança e do uso do equipamento no laboratório? Olha, é tão importante que quando você tem a primeira aula de química no laboratório, o professor ele fala primeiro do EPI, que é o equipamento de proteção individual. Ele fala também dos equipamentos de proteção coletiva. Ele explica ao estudante que o laboratório é um ambiente muito sério e que qualquer erro que o estudante cometa pode provocar lesões ou até mesmo agravos mais sérios. Ele tem que entender, por exemplo, ele tem que estar todo o equipamento, touca, óculos de segurança, máscara, luvas, jaleco, porque ele vai estar manipulando substâncias extremamente perigosas. Imagine só, vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem. Solução de bateria é uma substância do dia a dia que quase todos nós conhecemos. Solução de bateria. Normalmente ela é vendida a uma concentração de 1 a 2% de ácido sulfúrico. 1 a 2%. Para quem é leigo, que é 2%, vamos lá, de cada 100 ml daquela mistura, 2 ml é o ácido
e 98 é água, está diluído. Fraquinho, né? Popular. Mas mesmo esse sócio de bateria tão fraquinha, se pingar uma gotinha no jeans, que é um tecido forte, que todo mundo conhece também, vai abrir um buraco no jeans. Imagine no laboratório, você manipulando esse ácido sulfúrico não mais a 2%, mas a 98%, 99% puro. Então, qualquer erro de manipulação, os danos podem ser gravíssimos. Tem que ter muito cuidado, tem que levar muito a sério. Por exemplo, eu não posso ir ao laboratório lanchando. Por quê? Porque eu posso, de repente, estar ali, deixar cair resto de comida em um experimento, ou sem perceber, deixar ali o lanchinho sobre a bancada, vou lá, manipulo um experimento qualquer, volto sem lavar a mão, né? Ou nem sem não tirar a luva, pego o lanchinho, levo a boca. Quem tem cabelo muito comprido, ali o cabelão é pá e tal, tem que amarrar. Que você pode, sem querer, estar de costa com uma bancada e teu cabelo comprido pode entrar em contato com um líquido, um ácido, uma base, enfim, e você pode nem perceber de imediato, porque o cabelo é queratina, não vai perceber, só depois que você estiver em casa brincando, relaxando, mexendo no cabelo, tal, sem querer, passar o dedo no olho, o que está acontecendo? Ah, pode ter sido nada no laboratório, que sem querer, não tomei o cuidado, enfim, então é um ambiente extremamente sério de pesquisa, de ensino, e que você tem que entender o seguinte: se você não respeitar a química, você pode se machucar. Sim, é tanto que eles levam bastante a sério a questão do equipamento, por justamente isso que você falou, né? Para não interferir nos experimentos, no que eles estão fazendo. Próxima pergunta. Como experimentos simples de cozinha podem ser comparados com técnicas laboratoriais mais avançadas? Deixa eu ver. Olha, eu me preocupo muito com a questão das misturas, né? E quando você fala cozinha, eu vou expandir essa ideia para o ambiente doméstico, tá? Porque a cozinha em si não é só o cozinhar, preparar alimentos, é a limpeza. E na parte de limpeza eu fico muito mais preocupado, porque é um hábito comum entre brasileiros, né, de modo geral. É comum você usar um desinfetante, de repente testou um pouquinho só na vasilha, ao invés de você usar todo o conteúdo e de repente descartar a embalagem de forma correta, é comum você pegar o conteúdo de outro desinfetante e vou misturar aqui para ver se, né, aproveitar. É muito comum o reuso, o reaproveitamento de embalagens sem os devidos cuidados. Então, de repente você mistura um hipoclorito de sódio, né, água sanitária, por exemplo, um sabão específico, um alvejante, podem ter componentes que não devem ser misturados porque podem dar reações químicas e provocar danos. Eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, mas já houve casos, você pode pesquisar na internet, de misturas mal feitas em casa, tipo, vou aproveitar aqui uma vasilha do alvejante com um pouquinho da água sanitária, ter produzido vapores que prejudicaram o olfato, por exemplo, das pessoas que estavam por perto. Então tem que ter muita cautela. No laboratório eu controlo tudo. Eu controlo a concentração, a quantidade de produto, o tempo, eu tenho a norma de segurança que eu sigo, eu sei qual é o resultado, eu sei qual é a reação química que eu estou trabalhando. Na cozinha, embora sejam substâncias que você trabalha, não é pura, é sempre um percentualzinho de impureza, mas você pode estar misturando coisas que você nunca imaginou que não poderiam ser misturadas, que podem reagir e produzir substâncias nocivas à saúde das pessoas. Próxima pergunta. De que forma as pesquisas em laboratórios podem trazer benefícios diretos para o nosso cotidiano? Olha, em tudo. Eu posso começar com a indústria farmacêutica, né? Dos medicamentos. Normalmente o pessoal pesquisa na natureza, né? Eles olham o chazinho, né? Eles pegam aquele princípio ativo, isolam e podem produzir medicamentos que podem curar, né, doenças, podem prevenir sintomas. Na área, por exemplo, de agropecuária, você pode estar em laboratório produzindo fertilizantes que podem melhorar a produção de alimentos sem danificar muito o solo. Na área de agroquímicos, por exemplo, os famosos agrotóxicos, que a gente consiga reduzir o uso desses agroquímicos
em laboratório pesquisando moléculas e compostos que de repente possam controlar melhor um conjunto de pragas e doenças sem necessariamente interagir negativamente com a biota do solo. Na culinária também, enfim, em todas as áreas que você pesquisar, você vai ter sempre uma pesquisa que está buscando sempre o quê? Otimizar um resultado e que não haja muitos efeitos colaterais, que esse é o problema às vezes. Você, por exemplo, produz um fármaco, né, um remédio que cura uma gripe. Às vezes sempre vai atacar uma outra coisa que não deveria. Ou cura a gripe, mas de repente provoca um ressecamento das cordas vocais. Entendeu? Você produz um agroquímico que ele de repente combate um percevejo, mas de repente ataca também a abelha, que é um inseto que é benéfico. Então, o desafio do químico é procurar criar sempre benefícios e evitando ou minimizando ou mitigando os famosos efeitos colaterais. Trazer uma pergunta. Por que é importante entender conceitos de química, mesmo para quem não pretende ser cientista? Olha, eu digo a você o seguinte, como nós conversamos no início, imagine que você quer trabalhar num salão, né, de cabeleireiro, são pessoas extremamente vaidosas, né, razoavelmente nesses ambientes. Então, se você vai fazer vai tingir, por exemplo, um cabelo, se você vai dar um relaxamento, dar uma permanente, tem que entender um pouquinho de química. Se você, de repente, vai trabalhar, por exemplo, na área de culinária, né, tem que entender um pouquinho o que pode misturar, o que não pode misturar. Se você vai trabalhar na agroecologia, né, que é hoje o foco da nossa instituição, você pode, de repente, falar assim, poxa, o que é que um composto químico faz que eu posso substituir por um bioinsumo, por exemplo? Então, eu posso, de repente, usar uma molécula orgânica que consegue fazer, talvez, aquele mesmo efeito que a molécula inorgânica faria, e ter menos colaterais. Então, é muito importante que as pessoas, do modo geral, entendam o conceito de química. Por exemplo, quando eu queimo um combustível, eu vou comprar um carro a gasolina ou um carro a álcool. Se a pessoa entender o mínimo de química, ela vai entender que tanto a gasolina quanto o álcool poluem, né? Tudo bem. Mas que o etanol, que é o álcool combustível, ele tem duas moléculas de carbono. Ele produz, para cada molécula de etanol, ele produz 2 moléculas de gás carbônico. A gasolina, para cada molécula de gasolina, ela produz 8 moléculas de gás carbônico. Então, se analisar outros parâmetros, a gasolina é muito mais poluente do que o etanol. Então, isso é um conceito químico. Então, se você parar para pensar, a química está presente em tudo que você vai trabalhar. Na de direito, quando você vai discutir, por exemplo, quem matou, quem não matou A ou B, tem a química forense, que é uma química que trabalha, né, com investigação criminal. Quando você vai para a área esportiva, será que aquele jogador, aquele lutador usou doping, não usou doping? Então também química. Então a química está presente em tudo que você pensar. Fazer uma pergunta. Quais descobertas químicas no laboratório já mudaram nossa vida diária? Medicamentos, plásticos, combustíveis? Quais descobertas? Olha só, você mesmo não respondeu ao perguntar. Se você parar para pensar, 100 anos atrás, a gente vivia a geração da cerâmica em casa. Estou falando de coisas mais no dia a dia, mais acessíveis, né? Porque a história divide aí, né, da idade do bronze, da idade do ferro, enfim e tal. Mas imagine que 100 anos atrás, 50 anos atrás, chegava nas residências, era muito cerâmica, né? A água d'água era moringa, de barro, enfim e tal. E quando o plástico surgiu, já foi uma revolução, né? Porque virou muito mais do que a cerâmica e tal. Qual é o desafio agora? É tentar melhorar, por exemplo, o tipo de plástico. O plástico é tão bom que a maioria deles, para ser degradado na natureza, demora muito. Então, qual é o nosso desafio agora? Bom, já temos o plástico, legal. Então, vamos tentar criar um plástico que seja útil, mas quando a gente quiser destruí-lo ou reaproveitá-lo, seja mais fácil fazer esse processo, para que esse plástico cause menos danos possíveis ao meio ambiente. Já tivemos o vidro, por exemplo, na parte de informática, né? Você pode perceber que 50 anos atrás era um disquete que virou um CD, que hoje é um pendrive, ou vida existia um Bluetooth. Então, todo esse tipo de pesquisa
é sempre na área de química. E, lógico, não é somente química. Eu sempre busco um material que conduz energia de forma mais rápida, com menos desperdício e que, ao ser descartado, provoque menos danos ao meio ambiente. Sim. Ou seja, está presente, né? Em tudo que a gente faz, tudo que a gente consome, presente. Bom, professor, então, continuando, eu queria saber um pouco como que funciona a química na agroecologia. Eu vou responder essa pergunta de uma forma muito ampla, um pouco mais ampla, porque a nossa química aqui no IFBA, né, Campo Jabaquara, ela não tem um foco específico para a agroecologia, né? Porque vocês cursam, né, o chamado curso técnico integrado. Então, o nosso viés em química, como as demais disciplinas do núcleo básico, é preparar vocês também para o Enem, né? Então, a gente segue ali toda a ementa baseada aqui na BNCC, né? A Base Nacional de Currículo Curricular, Química Geral no primeiro ano, Físico-Química no segundo ano, Química Orgânica no terceiro ano. Em dados momentos, o que é uma química geral, ela vai ser uma química aplicada à agroecologia. Sempre tendo aquele cuidado de fazer com que vocês entendam as reações químicas que ocorrem no solo. Por exemplo, se estiver trabalhando com solos, o professor de química vai falar um pouquinho o professor de solos vai falar um pouquinho de fertilidade do solo, acidez do solo, por exemplo. Então você vai precisar entender o que é a acidez do solo, como você pode manipular essa acidez, o que o calcário faz quando você coloca ele no solo para tentar corrigir a acidez, por que usar o calcário e não usar o gesso. Então, quando o professor de uma matéria técnica, como solos, estiver falando de química de solo, de fertilidade de solo, ele vai precisar que a gente tenha conversado em sala de aula sobre os princípios básicos de solo, de química. Então, por exemplo, o solo da região de Jabaquara, de tal fazenda, foi feita uma análise de solo, descobriu que ele tem um pH de 6. Então, esse solo é ácido. Então, ele precisa que eu, enquanto professor de química, tenha explicado a vocês o que é ser ácido, e se não for ácido, né, é uma base. Ele precisa que eu tenha conversado com vocês o que é o pH, que é uma escala que a gente utiliza. Ele precisa que eu tenha conversado com vocês como manipular essa acidez, quais são as substâncias que, colocando em contato com esse solo, vai fazer uma reação química, fazendo com que essa acidez diminua ou aumente. Então, em cada disciplina que vocês forem cursar na área técnica, vocês vão sentir um pouquinho do toque de química. Ah, mas criação animal, a digestão dos animais é um pouquinho de química, a nutrição dos animais é um pouquinho de química. Quando você lida com determinados animais, por exemplo, eles produzem dejetos, né? Resíduos. O que eu faço com esses resíduos? Eu jogo esses resíduos aonde? Vou descartar como? Vai precisar um pouquinho de química. Logicamente que não considere a química como uma espécie de conhecimento que se coloca numa gaveta isolada. Imagine que você tem uma grande mistura de informações, de conhecimento, e que você vai trabalhar ao mesmo tempo com química, com biologia, com física, tá? Tanto no núcleo comum, mas principalmente na área técnica. Por exemplo, qual é o desafio nosso em agroecologia? A gente vive em uma região que culturalmente é a agricultura tradicional. Usar o adubo químico, usar o agrotóxico, é cultural, é tradicional. O nosso desafio aqui é tentar inserir o bioinsumo, né? Que é o bioinsumo. Olha, o que a molécula química faz para melhorar o desempenho dessa plantinha aqui? Que eu posso usar uma molécula orgânica degradável e substituir nesse processo. Ou seja, eu vou tentar melhorar a produção com menos efeitos colaterais para o solo. Embora eu que foi agora uma defesa, não demonizem a química também não. Porque, de modo geral, tudo é química. Tanto o agrotóxico quanto o bioinsumo, os dois são química. A diferença é a forma que essa substância é manipulada e principalmente os efeitos colaterais que eles podem causar. Então, em vez de, eu comparo assim, você está com febre, toma uma dipirona. Ninguém reclama, né? Aí você, vou tomar um chazinho. A dipirona tem um princípio ativo, provavelmente veio de uma plantinha. Qual é a diferença? Ela foi manipulada na indústria, foi concentrada, colocou
uma vasilhazinha ali muito mais bonitinha, muito mais concentrada, que você consegue controlar quanto dela vai ter contato com o teu organismo, de acordo com o teu peso, com a tua idade, direitinho. Então, o problema não é a química em si, é como as pessoas fazem uso dessa ferramenta importantíssima para tratar tanto as pessoas quanto a natureza. Então, nosso papel aqui em agroecologia é buscar um equilíbrio, né? Equilíbrio entre o que é bom da química e tentando manipular, mitigar aquilo que não é tão bom assim, que são defeitos colaterais. Sim. Eu vou para a próxima pergunta. Por que a água sanitária e perclorato de sódio é usada como um desinfetante e clareador? Cloro. O cloro, como substância, é um composto extremamente poderoso que, dentre as suas propriedades, ele consegue, vamos dizer assim, desinfetante. Quando eu falo desinfetar, eu paro do pressuposto que existe ali um grupo de micro-organismos indesejáveis, que nós não queremos ter contato com eles, né, para não causar doenças e outros tipos de situação. Então, normalmente, como é que eu faço isso? Eu modifico o ambiente que esse micro-organismo se encontra. Um dos caminhos mais interessantes é mudar o pH. Ele está acostumado a proliferar, né, se reproduzir numa faixa de pH. Se eu mudo essa faixa de pH, de acidez, eu tiro as condições que ele tem para sobreviver. Então ele vai diminuir a sua população. E o hipoclorito, né, em modo geral, é uma substância que tem essa capacidade de, além de atacar diretamente, né, um ataque mesmo em termos de paredes, membrana celular, enfim e tal, eu com biologia para conversar melhor, mas alterando o pH, eu altero o equilíbrio daquele ambiente que estaria ali contaminado e você consegue fazer essa desinfecção, essa asepsia, como o pessoal chama. Sim. Próxima pergunta. Então, deve ter um pouco do pH que o senhor já falou. O que é o pH? Como ele influencia na escolha de shampoos e sabonetes? O pH, imagine o seguinte, a gente cresce com o conceito de ácido e base, né? Então, por exemplo, um limão bem azedo, azedo. Quando você vai, por exemplo, aquela magnésia misturada no tempo, leite de magnésia, já é um sabor meio distingente, né? Meio rançosozinho, né? Então, ali é uma base. Então, existe uma escala para que a gente possa determinar qual seria o nível de acidez daquele nível. Ela vai de 0 a 14. Nos extremos, né? Na prática, não se aplica, né? pH 0, pH 14 seria absurdo. O 7 é o meio do caminho, o 7 é o neutro. Por exemplo, a água, em tese, água pura, não é água do rio não, tá? Nem da torneira, água pura, pH 7. A água do rio da torneira, ela não está com o nível de pH um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Por quê? A da torneira foi tratada quimicamente, então vai mudar o pH. A do rio tem uma série de substâncias ali que estão em contato com aquela água. Então, de modo geral, o pH é extremamente importante que você conheça, porque, por exemplo, se você ingere uma substância muito ácida, pode atacar o teu estômago. Que, embora seja um ambiente preparado para resistir a uma acidez muito elevada, então um pH pequeno, olha que loucura, quanto menor o pH, maior é a acidez. É o inverso, quanto menor o pH, maior é a acidez. Aí você está com um gastritezinho ali e tal, você vai estar ingerindo substâncias ácidas, não é legal, né? Tem que ter um pouco de cuidado. Se você vai num salão de beleza, por exemplo, aí o cabeleireiro vai falar assim, poxa, você está querendo fazer uma permanente ou então um relaxamento no cabelo. O nosso cabelo tem alguns tipos de ligações químicas, né? Que nós chamamos de pontos de hidrogênio e pontos de enxofre. Quando você muda o pH, você destrói momentaneamente essas pontes. O cabelo fica maleável. Se quem tem um cabelo mais lisinho, que é ondular, enrola, né, algo bigodinho, por exemplo, deixa ali e torna a jogar uma substância para mudar de novo o pH ao pH normal do cabelo. Então é como se a ponte fosse reconstruída, mas com ele enroladinho. Se ela for reconstruída com ele enroladinho, se você tirar o bigodinho, ele fica daquele jeito, enroladinho. Por exemplo, então assim, o cabeleireiro é um químico nato. Ele precisa da química tanto para cachear quanto para alisar o cabelo, por exemplo. Ou para fazer uma tintura, por aí vai. Um cara que trabalha com culinária também, o doce de leite, pingar a gotinha para coalhar. O coalhar é mudar a acidez daquele leite ali agora. Mudou a acidez, pronto, fez a fermentação.
Então tem a alimentação, cabeleireiro, todo o ambiente que você vive, o pH é o solo. Se você técnico da agroecologia, chegou numa fazenda, nossa, o pH está no pH 5, 7 é o neutro. 6 para 7, mais ou menos o ideal. Menos de 6, começa a ficar preocupante. Tá? Embora cada cultura tem cultura se adapta melhor a um ambiente ácido, melhor que a outra, enfim. Você fala assim, poxa, o pH está muito ácido, e agora? Você tem que entender, quando você fez aqui a análise do solo, que aquele pH ali foi muito ácido, ou está ácido. Como eu faço para melhorar isso aí? O que é que eu vou usar? Qual é a quantidade? Quando eu vou aplicar? Então, se você entende o que é pH, você entende muitas reações do dia a dia, tanto da sua futura profissão, quanto do dia a dia, com ações mais corretas. Sim. Próxima pergunta. Qual a função do álcool 70 na desinfecção de superfícies? Provavelmente, primeiro o que é o álcool 70, né? Nas garrafinhas de álcool, não sei se vocês perceberam, é comum ter um 70, uma bolinha de grau e a letrinha GL, né? 70 GL. Então, eu acho que é IPM, um negócio disso, né? Então, ali representa um percentual de pureza. Então, o álcool 70, ele é uma solução alcoólica. O que é a solução? É uma mistura entre o soluto e um solvente. Ali não tem só álcool. Ali tem álcool 70, tem 70 partes de álcool e o restante é água. Então ele está diluído, não está mal puro. Então ele faz um ataque agressivo às superfícies, vamos dizer assim, e por experiência de laboratório se percebeu o seguinte: com essa concentração já é suficiente para agredir o meio ideal que aqueles micro-organismos estão e provocar a falência daquela comunidade de micro-organismos. Ah, mas se usar o 96 é melhor? Talvez seja, mas economicamente, se o 70 resolve, por que eu vou usar mais álcool se eu vou ter o mesmo resultado? Outra coisa, é comum você lidar com álcool nas mãos, no corpo. O álcool 96 ele é muito concentrado, pode ser que ele consiga agredir um pouquinho as camadas externas da pele. O 70 eu não agredi tanto, o 70 para a superfície, né? O álcool 46, 54, você já é um pouco melhor, porque você tem contato com a pele. Porque não pode esquecer que tem que acabar com micro-organismos. Você não pode matar o micróbio e provocar uma lesão com a pele. Então tem tudo a ver com isso. Tem que destruir, tem que interferir naquele meio ideal em que aqueles micro-organismos estão se proliferando. Em laboratório percebeu-se que os 70 já conseguem fazer isso tranquilo, não precisa botar o 80, o 90, porque eu preciso economizar álcool. Tem que usar para o mesmo fim, quanto menos álcool eu usar, melhor, economicamente falando. E além de que não pode ser uma concentração que, além de matar os micro-organismos, pode provocar lesão em quem está manipulando. Ninguém vai usar no dia a dia o álcool, você passa na mão, né, para lavar a mão. Vai limpar a mão com luva, não vai ter nenhuma loja. Então é mais ou menos assim que funciona. O 70 é o percentual, ele tem que resolver o problema, economizando no álcool e nem danificando a pele de quem está trabalhando. É tanto que na época da pandemia, né, foi indicado o uso do álcool para higienizar a mão, para matar as bactérias. Isso, os vírus, né, Covid, e por aí vai. Então, mas o der álcool 100%? Não precisa. Se o 70% resolve, ou seja, com menos álcool, a gente obtém o mesmo resultado, ainda mata o micro-organismo e não danifica, não causa lesões em quem está manipulando. Aí uma criancinha pequenininha, um bebê, precisa fazer uma asepsia com álcool 96. Não tem sentido, né? A pele da criança é uma pele bem sensível. O meu professor foi isso. Essa entrevista, né, foi ótimo. Né, aprendi também um pouco com o senhor, bastante na verdade, né? Aprendi coisas que eu nem sabia. Foi muito interessante, né? Gostei muito da sua presença aqui. Foi isso, eu queria agradecer, né, sua presença, o senhor, né, tá tirando um pouquinho, dando um pouquinho do seu tempo para mim, né, responder essas perguntas. Eu agradeço muito, tá certo? Obrigado, então. Bom, e eu queria deixar uma mensagem reflexiva para o pessoal. Se você tivesse que escolher um exemplo marcante de como a química influencia a sua vida, qual seria?